Olá pessoal, aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os 10 livros que eu quero ler em 2017. Antes de mostrar os livros pra vocês, eu quero fazer duas ou três observações. A primeira é que, apesar de ser um vídeo falando sobre 10 livros apenas, não quer dizer que eu vou ler apenas 10 livros ao longo do ano. Eu pretendo ler no mínimo 40 livros. Inclusive, eu já comecei lá o desafio no Goodreads. Quem quiser me acompanhar por lá, o link do meu perfil está aqui embaixo na descrição para que vocês possam me seguir e acompanhar as atualizações dos livros que eu estou lendo ao longo do ano. A segunda observação é que esse é o terceiro ano consecutivo em que eu gravo vídeos desse tipo, falando sobre 10 livros que eu gostaria de ler ao longo do ano. Só que dessa vez eu resolvi fazer uma coisinha diferente. Eu não vou falar que eu quero ler, eu vou falar que eu vou ler, porque eu realmente pretendo muito ler esses 10 livros. Então, ao invés de ser 10 livros que eu quero ler ao longo de 2017, são 10 livros que eu vou ler, assim espero. E a terceira observação é que eu decidi que no final do ano, ou assim que eu conseguir concluir essa meta de leitura, eu irei fazer um vídeo falando sobre os 10 livros, o que eu achei deles, se eu gostei de ler, se eu gostei de reler, se valeu a pena pra mim e, enfim, vou fazer um vídeo dando um feedback pra mim e pra vocês sobre essas minhas leituras. Aí uma quarta observação que eu acabei de pensar aqui é nessa lista não tem só livros que eu nunca li. Eu resolvi colocar dessa vez 2 livros que eu gostaria de reler em 2017, que eu vou deixar por último pra vocês saberem por último quais são os livros que eu vou reler esse ano. Então tá, agora vamos aos livros. Made You Up, da Francesca Zappia, não sei se pronunciei certo o sobrenome, pra variar. Esse livro aqui, ele apareceu recentemente aqui no canal em algum dos book hauls, se eu não me engano, book haul de novembro. E no próprio book haul eu falei que eu só sabia 2 coisas sobre esse livro, que a protagonista tem esquizofrenia e que ela está no ensino médio. Eu não procurei saber mais sobre a história desse livro, porque eu realmente quero que seja uma surpresa, eu não quero vir com nenhuma ideia antes de começar a ler ele. Só saber disso aqui já tá bom demais pra mim, e eu tô muito animada pra ler esse livro, porque, como eu já disse algumas vezes aqui no canal, eu sou formada em psicologia, né? Eu sou psicóloga, apesar de não exercer a profissão. Então, nesse ano de 2017, quero trazer um pouquinho mais da minha formação aqui pro canal, porque eu acho muito importante falar sobre isso. Aceito recomendações de vocês e tô muito animada pra ler esse livro. Esse livro aqui, ele é em inglês e eu não sei se ele foi publicado no Brasil ainda, eu acredito que não. E eu não sei se alguma editora já comprou os direitos pra publicar ele. Mas, caso alguém saiba e quiser avisar aqui nos comentários, fique à vontade. We Are the Ants, do Shaw David Hutchinson, não sei se pronunciei isso, o nome tá muito complicado, eu devia ter ensaiado antes de gravar esse vídeo. Esse livro aqui eu tô muito animada pra ler também, eu já falei sobre ele, acho que no book haul de agosto ou setembro, não sei, vai estar linkado aqui no iCard, O protagonista desse livro é um garoto gay de 17 anos que desde os seus 13 anos de idade ele é abduzido com uma certa frequência. Ou seja, ele está em contato com os ETs por algum motivo, não sei qual, desde os seus 13 anos de idade. E aí aos 17 anos ele fica sabendo que o nosso planeta Terra está com os dias contados e que ele pode mudar isso, porque dentro da nave ele foi informado que existe um botão que, se ele apertar, ele dará uma segunda chance ao planeta Terra. Mas caso ele não aperte, o planeta vai deixar de existir e eu acho que ele vai ficar com os aliens, porque ele não vai ter pra onde voltar, né? Mas ao invés de ele simplesmente apertar o botão assim por impulso, nossa, eu vou salvar o planeta. Não, ele não faz isso, ele decide usar esses dias que ele tem pra refletir se vale ou não a pena salvar a Terra, porque a vida dele aqui nesse planeta não está muito bem, sabe? Não tá muito feliz, tá cheio de problemas na família, problema de relacionamento, problema de saúde. E eu também estou muito animada pra ler esse livro. Na verdade, eu tô muito animada pra ler todos os livros que eu vou indicar aqui, então não vou ficar falando isso cada livro que eu pego. The Geography of You and Me, da Jennifer Smith. Eu tô muito animada pra ler esse livro. Eu queria ter lido ele em 2015, mas eu não consegui ler, infelizmente. Mas eu pretendo ler ele esse ano. Pretendo não, eu vou ler ele esse ano. E eu tô muito animada, porque... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Em 2013 eu li The Statistical Probability of Love at First Sight, da mesma autora. Em 2014 eu li This Is What Happy Looks Like. Antes que eu esqueça, ambos esses livros aqui foram publicados no Brasil pela Galera Record. Esse aqui é a Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista e esse aqui é Ser Feliz é Assim. As capas são bem diferentes dessas duas capas aqui. Em 2015 eu ia ler esse livro aqui, não li, mas vou ler em 2017. E em 2016 eu li esse aqui, Hello, Goodbye and Everything in the Between. Falei rápido porque eu não gosto de falar essa palavra aqui, gente. Não gosto de falar essa palavra aqui, já falei aqui no canal, tenho pavor dessa palavra. Enfim, li esse livro aqui no ano passado. E aí agora eu vou poder ler o 4º livro que falta desses aqui que eu já tenho dessa autora, e nesse ano de 2017. E esse livro aqui ele já foi publicado no Brasil pela Galera Record também, com a capa igualzinha, dessa vez essa capa aqui, só que está escrito em português, que o título é A Geografia de Nós Dois. Tudo que eu sei sobre esse livro até agora é que uma menina e um menino, eles ficam presos no elevador quando tem um apagão na cidade de Nova York, então fica sem luz durante, sei lá, acho que 24 horas ou um pouco mais, na cidade inteira, e eles estão no elevador na hora, no elevador do prédio que eles moram. Só que a menina é uma garota de uma família rica, ela mora no 24º andar de um prédio, e o menino, ele é filho do administrador do prédio, ele mora no subsolo. E eles se conhecem nessa condição aí, né, no elevador
elevador. E isso é tudo que eu sei. Eu tô muito animada pra ler esse livro, muito mesmo. Eu falei que eu não ia ficar falando que eu tô muito animada de todos os livros, mas é que eu tô muito animada, gente. Quero muito ler esse livro. Soviet Space Dogs. Esse livro ele apareceu também no finalzinho do ano aqui no canal, no book haul em que a lâmpada explodiu. Foi um book haul emocionante para mim e nele eu mostrei vários livros legais, por sinal. Esse livro aqui ele é uma homenagem a todos os cachorros que passaram, né, que fizeram parte do programa espacial soviético. E pelo que eu vi, né, folheando esse livro aqui, ele fala sobre muitas coisas sobre o programa espacial, o processo de seleção, os critérios de seleção, por que eles escolheram esses animais, quais foram os critérios. Eu quero muito entender melhor como que funciona, porque eu gosto muito de tudo que envolve o espaço, né, o universo, me interesso bastante por esse assunto, tanto é que um dos livros, né, o menino é abduzido. E eu quero entender também por que eles usavam cachorros, como que funcionava esse processo, essa seleção, pra entender melhor todo esse conjunto. E acho que não vai demorar muito pra começar a ler esse livro aqui. Quer dizer, eu espero que não demore, eu espero ter tempo pra ler todos esses livros bem rápido. Horror Store, esse livro aqui, ele já estava na minha wishlist tem uns 2 anos, e só agora, em janeiro, eu consegui esse exemplar pra mim. Eu tô muito animada. Eu só não decidi ainda se eu vou deixar pra ler ele no outono e inverno, assim, quando o clima tiver um pouquinho mais frio e sombrio. Quer dizer, eu espero que seja um pouquinho, não, eu espero que seja muito mais frio do que tá agora, porque tá muito calor aqui em Curitiba. Ou se eu vou deixar pra ler ele na época de Dia das Bruxas. Esse livro aqui, a história se passa em uma loja mal assombrada, então ao invés de uma casa mal assombrada, é numa loja. E tudo que eu sei da história é o seguinte, os funcionários, quando eles chegam de manhã, eles encontram vários produtos quebrados, assim, estantes, vidros, e a câmera de segurança não identificou nada, não identificou por que estava acontecendo. E eu acho que isso estava acontecendo com uma certa frequência, assim, vários dias quando eles chegavam estava assim. E aí 3 funcionários, eles se voluntariam para passar a noite na loja para tentar entender o que está acontecendo, como que esses produtos estão sendo quebrados. E uma coisa que eu achei legal aqui nesse livro é que, assim, quando você olha a capa, a princípio você pensa, ah, bonitinho, uma sala bonitinha, só que daí quando você vai prestar atenção nos detalhes, olha isso aqui, gente, caramba, hein? Eu acho que eu vou ficar com medo. Eu sou uma pessoa que se impressiona fácil e que é medrosa. E olha aqui a parte de trás. Tem mãos aqui, gente. Eu acho que eu vou ler no verão mesmo, pra não ficar com muito medo. Nimona é uma graphic novel que eu já falei rapidinho aqui no canal, no mesmo book haul que explodiu a lâmpada. Esse livro aqui eu tô muito animada pra ler. Eu, inclusive, pra falar a verdade, já comecei a ler ele. Estou aqui, vamos ver o foco, estou nessa parte aqui, estou no comecinho. E como eu estava dizendo, esse livro aqui é uma graphic novel e a protagonista se chama Nimona e ela tem a habilidade de se transformar em outras pessoas, em outros seres. Então ela consegue se transformar em tubarão, consegue se transformar em dragão, em, sei lá, uma pessoa qualquer. E o maior sonho dela é ser parceira do maior vilão de todos os tempos, que é o Lord Ballister. E esse livro aqui ele já foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca, com a mesma capa, o título é Nimona também, né, porque é o nome da personagem. E eu não cheguei a pegar a edição brasileira, não cheguei a folhear ela, mas eu imagino que esteja, né, com a mesma qualidade, só não está com a capa dura que nem essa edição aqui em inglês que eu tenho. Como Ser Mulher, da Kathleen Moran, não sei se pronunciei certo o nome e o sobrenome dela, espero que sim. Essa é uma autora que já faz um tempinho que tá na minha wishlist, quero muito ler os livros dela, eu já tenho 2 livros dela, coloquei só um nessa lista, mas eu pretendo ler os 2 esse ano. Então esse aqui, Como Ser Mulher, eu quero começar com ele, mas eu pretendo ler também o livro do Que é Feito uma Garota ao longo desse ano, espero conseguir ler os 2. E esse livro aqui, além de ser um livro de memórias da autora, que parece ser uma pessoa extremamente divertida de assistir alguns vídeos dela, ele também é um manifesto feminista, então eu tô muito, muito, muito animada pra ler. E eu falei de novo que eu não ia ficar falando que eu tô muito animada, porque eu tô muito animada pra ler todos esses livros, mas é mais forte do que eu, gente. Espero que não tenha ficado repetitivo isso. E o Se Me Traz Alegria, da Maria Kondo. Eu já tinha mencionado ele no vídeo 6 livros para mudar o seu 2017 para melhor, que está linkado aqui no iCard. E eu falei com a entonação errada, gente, eu não sei porque eu falei o nome desse livro aqui em tom de pergunta. Eu falei, isso me traz alegria? Aí eu fiquei muito frustrada quando eu tava editando o vídeo e vi que eu tinha falado errado. Então, eu só queria fazer essa observação. Ninguém comentou isso, ninguém percebeu essa minha entonação errada no título, mas agora que eu falei aqui com vocês, eu estou me sentindo mais leve. Ufa! Nesse livro aqui, a Maria Kondo, ela traz de uma forma mais detalhada, uma forma mais profunda e ilustrada o método dela que ela já apresentou ao mundo com o livro A Mágica da Arrumação, que eu já recomendei 2 vezes aqui no canal. E pra finalizar, os 2 livros que eu coloquei nessa lista que eu pretendo reler em 2017, ou seja, que eu já li há algum tempo e eu pretendo reler esse ano, são #Girlboss, da Sofia Amoruso, e Poliana, da Eleanor Potter. Esses são os 10 livros que eu vou ler em 2017, além dos outros 30 que eu pretendo ler ao longo do ano também. E eu adoraria saber quais são os livros que vocês vão ler, se vocês se animaram pra ler algum desses livros que eu coloquei na minha lista. Contem aqui nos comentários que eu vou amar ler os comentários de vocês. E se vocês gostaram do vídeo e quiserem ajudar a divulgar o meu trabalho, é só clicar em gostei e compartilhar. E pra acompanhar as próximas novidades aqui do canal, é só clicar em se inscrever. Então até o próximo vídeo. Tchau!